Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Olha eu por aqui de novo. Agora já são por volta de umas 6 e pouquinho da tarde. Eu vou gravar a última parte do vídeo sobre as atividades no contraturno escolar. Depois desse vídeo, é o último vídeo de vídeo mesmo, assim, que eu tenho que explicar alguma coisa. Os outros vídeos eu tenho mais uns 4 vídeos, é só sobre oficinas. São materiais com que eu vou construir para que as crianças possam usar no contraturno escolar, para que possam realizar as mais diversas atividades, brincadeiras, tudo com um fundo pedagógico, né? Onde elas possam aprender alguma coisa com essas brincadeiras, só que de uma maneira lúdica. Aí os outros vídeos vai ser nessa forma de oficina, onde a gente vai construir material. Eu vou contar aqui com a ajuda da minha família, do meu marido, das minhas filhas, do meu genro. Mas são atividades todas destinadas às crianças, aos pequenos, por exemplo, né, que como meu estágio é sobre a educação infantil, então eu vou direcionar esse material construído para os pequenos até o quarto, quinto ano. Mas aí a gente vai construir uma série de materiais, vamos fazer algumas brincadeiras. Espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final. Então, como eu falei, esse vai ser o último vídeo mesmo, que eu estou explicando, que eu estou conversando. Os outros vão ser mais partes práticas. Eu pretendo até o final de abril concluir toda essa parte. Então, fiquem comigo, se inscrevam no canal, ative o sininho, não se esqueçam disso. Como eu disse, já estou em fase final da faculdade, né? Já estou na parte dos vídeos, então focada neles até o fim. Como eu digo sempre, morro de saudade de gravar meus vídeos de rotina, de compras, mas agora o momento é estudar. Então eu vou gravar a última parte, me acompanhe até o final. Vamos lá, gente. Continuando então falando sobre as atividades no contraturno escolar, a gente pega essa parte. A percepção tátil pode ser estimulada com exercícios como apalpar tecidos de diferentes texturas, andar descalço ou ainda manipular diferentes objetos. Depois, todos contam as suas experiências. Apalpar para que a criança desenvolva a motricidade, a percepção, a parte fina das coisas, para que ela consiga perceber, desenvolver essa toque dos dedos para depois segurar o lápis com mais, como se diz, que ela entenda como tem que segurar o lápis, que ela sinta essa textura do lápis, isso é muito importante nessa parte, né, de educação infantil. Outra parte onde entra as aulas de culinária é a percepção gustativa. Deve ser feita na hora das refeições, onde o professor oferece diferentes alimentos com vários sabores e em diferentes temperaturas, assados, cozidos ou crus, sólidos, crocantes, macios e etc. Essa atividade pode desenvolver ainda o hábito da alimentação saudável. Como hoje em dia a vida das famílias é muito corrida e as mães acabam, não porque elas querem, mas por causa da correria do dia a dia, elas acabam oferecendo alimentos mais práticos, que seja mais fácil elas fazerem para as crianças, né, para fazerem as refeições mais rapidamente, porque tem outras atividades, tem que levar as crianças para um lugar ou outro. E no contraturno, não, os professores lá, eles têm tempo para que as crianças possam participar disso, comer outros tipos de alimentos, sólidos, crus, macios, mais duros, assados, pouco tempero, muito tempero, uma comida típica de algum lugar. Então, as crianças podem desenvolver essa percepção gustativa. Outra percepção muito importante, deve ser desenvolvida desde os pequenininhos, é a percepção auditiva. Ela pode ser desenvolvida com brincadeiras de adivinhar a origem dos sons dentro e fora da sala de aula, cabra cega e etc. Imitar os sons dos animais e fenômenos da natureza. Atividades ideais para o teatro. Atividades ideais para o teatro. Um teatro somente de mímica, um teatro de sombras, onde eles possam desenvolver esse tipo de atividade. Aí os professores vão notando também se escutam bem, quais as dificuldades, crianças muito agitadas, que podem ter algum tipo de dificuldade auditiva, de dificuldade de visão. Então, todas essas atividades, desenvolvendo essas perceptividades,
os professores acabam percebendo, né? Porque no contraturno eles vão ter menos alunos, menos crianças. Então, eles podem dar uma atenção maior para todas elas, né? O autoconhecimento, desenvolvido ao longo da infância, garante à criança que se sinta mais segura ao ocupar seu lugar nesse espaço, que é a escola, que além de físico, é social e afetivo. Na escola, eles criam esses vínculos, esses laços de afetividade, de criatividade, de habilidade, desenvolvem outras habilidades também. Então, pessoal, vou fazer uma leitura complementar sobre a importância do brincar, que é uma parte muito importante. Além das atividades desenvolvidas no contraturno escolar, a criança lá também brinca, e brinca muito, faz diversos tipos de atividades que envolvem, né, a pedagogia, que envolvem a parte pedagógica da sala de aula. Mas por que a criança, mas por que para a criança é tão importante brincar? O ato de brincar desempenha um papel importante na infância, pois é brincando que as crianças aprendem e se desenvolvem, experimentam e interagem, relacionando aquilo que vivenciam com o que observam à sua volta, estabelecendo as relações necessárias para a aquisição do conhecimento. Podemos dizer que a aprendizagem se dá de forma mais significativa se a criança vivenciar as situações pedagógicas através do movimento, experimentando, realizando, sentindo, percebendo, e tudo se dá pelo corpo. As brincadeiras e os jogos ocupam um papel principal nessa vivência, pois fazem parte do universo infantil. A escola que priorizar em seu objetivo, em seu projeto político-pedagógico, o desenvolvimento de atividades que privilegiam o lúdico, os educadores, por sua vez, no espaço da sala de aula, devem fazer da ludicidade um dos principais eixos norteadores de sua prática pedagógica. A importância da vivência lúdica no desenvolvimento da criança. A importância do jogo no universo da criança, tanto no período da educação infantil como nas séries iniciais do ensino fundamental, tem sido evidenciada por vários estudiosos da aprendizagem e do desenvolvimento como um fato indiscutível, no sentido de que as crianças brincam grande parte do seu tempo e também porque o jogo constitui um dos recursos de ensino mais eficientes para a criança adquirir conhecimento sobre a realidade. Sabemos que o processo de educação escolar ocorre com ênfase principalmente em processos verbais, através de palavras, símbolos e códigos. No período da educação infantil, há acordo entre os estudiosos quanto ao benefício de se ensinarem conceitos por intermédio de atividades lúdicas, mediadas pela linguagem oral e gestual, por objetos e figuras. Há também consenso quanto ao fato de que a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental constituem a época por excelência para a aquisição de repertórios conceituais considerados básicos para as aquisições acadêmicas posteriores. Entre os pré-requisitos necessários para essas aquisições, podemos citar o domínio de conceitos temporais, numéricos e relacionais. Em referência ao processo de educação escolar das crianças, principalmente das séries iniciais, afirma que se trata de um universo em que os atos motores são indispensáveis para a criança. O autor nos explica essa questão esclarecendo que, de um lado, existe a atividade simbólica, solicitada pela escola, e, de outro, o mundo concreto com o qual o aluno se relaciona. Assim como o que liga esses dois fatores é a atividade corporal, somente por intermédio desta é que a criança passa do mundo concreto às representações mentais, pois ela transforma em símbolos aquilo que pode experienciar corporalmente, o que ela vê, cheira, pega, aquilo que corre e assim por diante. Nesse sentido, o movimento poderia ser um instrumento para facilitar a aprendizagem de conteúdos diretamente ligados ao aspecto cognitivo. Paulo Freire defende em uma educação de corpo inteiro, que, segundo ele, possui três dimensões:
a educação da sensibilidade, que se daria pela entrada de estímulos, a educação da motricidade, que se daria e se expressaria pelo movimento, e a educação do símbolo, em que seria utilizado o universo da fantasia, o qual faz parte o mundo da criança e está mais próximo dela. Assim, a questão motora assume um grande alcance na atividade da criança, sendo muito importante que as situações sejam planejadas, especialmente para trabalhar o movimento e suas várias dimensões, oportunizando-se espaço para sua efetivação em todos os momentos da rotina diária, de modo a incorporar os diferentes significados que lhes são atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Desse modo, é fundamental que o trabalho pedagógico com o movimento envolva a expressividade e a mobilidade própria das crianças, compreender o caráter lúdico e expressivo das manifestações da motricidade infantil. Pode ajudar o professor a organizar melhor a sua prática, levando em conta as necessidades das crianças. Para guiar um outro pensador, é no período da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, por meio da brincadeira e da fantasia, que a criança adquire a maior parte de seus repertórios cognitivos, emocionais e sociais. O jogo é reconhecido como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido que possibilita a aprendizagem de várias habilidades. A atividade lúdica do jogo possibilita à criança vivenciar a brincadeira, a fantasia, sendo reconhecida por grande parte dos educadores, como uma ferramenta didática que oferece inúmeras possibilidades pedagógicas. Tal reconhecimento ocorre há algum tempo por parte dos educadores, que já defendiam sua utilização visando a melhoria da aprendizagem escolar das crianças. As características do jogo. Alguns dos elementos que caracterizam o jogo são a ludicidade, a alegria, o prazer, a competição e a tensão. No jogo, o ritmo de sua execução e as regras são estabelecidas pelos participantes, sendo os movimentos compatíveis com as possibilidades de execução de cada um dos componentes do grupo. A competição se faz presente na disputa entre os participantes que tentam superar os desafios obedecendo às regras. Mas o prazer e divertimento e o brincar são predominantes no desenvolvimento do jogo. A ordem, a tensão, a alegria, o movimento, a mudança, a solenidade, o ritmo e o entusiasmo caracterizam o jogo em sua ludicidade, remetendo os participantes para um mundo diferente, o que leva à sua separação espacial em relação à vida cotidiana. É dentro desse ambiente que o jogo se processa e que suas regras têm validade. A competição está presente no jogo na forma do desafio, levando a criança a tentar superar suas próprias dificuldades e servindo também como elemento motivador para sua aprendizagem. A vitória é um dos objetivos e não o único, sendo que as regras são construídas com a possibilidade de ser modificadas por aqueles que participam do jogo. Respeitá-las é necessário para que o jogo não perca o encanto, e o adversário é visto sobretudo como companheiro, pois sem ele não haveria o prazer de jogar, de desafiar. O jogo é entendido como uma atividade ou ocupação voluntária, onde o real e a fantasia se encontram, que possui características competitivas, ocorre num espaço físico e de tempo determinados, desenvolve-se sob regras aceitas pelo grupo de participantes, e são, em geral, a habilidade física, o desempenho intelectual diante das situações de jogo e, às vezes, a sorte, os componentes responsáveis pela determinação de seus resultados. Com frequência, sua prática se dá num clima de tensão e expectativa, principalmente face ao desenvolvimento antecipado do resultado final. A utilização do jogo como recurso didático pelo educador pode contribuir para o aumento das possibilidades de aprendizagem da criança, pois por meio desse recurso, ela pode vivenciar corporalmente
às situações de ensino e aprendizagem, exercendo sua atividade e expressividade, interagindo com outras crianças, exercitando a cooperação e aprendendo em grupo. Assim, com o jogo, o professor possibilita à criança o acesso ao conhecimento a partir da vivência, da troca e da experiência, propiciando uma educação infantil mais lúdica e prazerosa. Desse modo, aprender pode e deve ser extremamente agradável e motivante para a criança. O jogo como recurso didático na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Nas últimas décadas do século passado, a educação e a escola passaram por algumas mudanças e adequações em relação a vários aspectos, organizações, currículo, espaço físico, entre outros. A criança deixou de ser vista como um adulto em miniatura e suas necessidades foram reconhecidas como diferenciadas das dos adultos. Entendendo-se, portanto, que sua educação escolar também teria que ser diferente. A partir daí, as preocupações de vários estudiosos da área estiveram voltadas para uma organização curricular específica que atendesse à educação das crianças. Outra mudança foi em relação à formação dos professores, que passou a ser direcionada para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com as crianças. Como consequência, a concepção da maioria dos educadores começou a mudar. A criança tornou-se o centro do processo do ensino-aprendizagem. Paralelamente a esses processos, ocorreu a busca por metodologias que viessem ao encontro das novas necessidades e interesses dos alunos. O jogo, então, passa a ser reconhecido pelos educadores como uma importante ferramenta didática, que pode auxiliar no encaminhamento da prática pedagógica de forma criativa, inovadora e, o mais importante, muito prazerosa para as crianças, aproximando assim o aprender e o brincar. O jogo tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento infantil, pois, através de sua vivência, a criança pode aprender de forma divertida, exercitando sua imaginação, fantasia e criatividade. O dia a dia na sala de aula pode ser sempre interessante, desafiador e surpreendente, envolvendo as crianças de tal forma que, para elas, o processo de aprender sempre será cativante e fascinante. Neste contexto, as relações entre jogo e educação, jogo e cultura, jogo e sociedade, jogo e processos de desenvolvimento da criança, jogo e vida são tecidas juntas. Para utilizar o jogo como ferramenta didática em todas as suas dimensões, o professor, ao organizar e planejar suas práticas pedagógicas, deve encaminhar e selecionar aqueles jogos que estiverem de acordo com os objetivos e os conteúdos que serão desenvolvidos. Dessa forma, sendo o jogo um recurso metodológico, alguns aspectos importantes devem ser considerados, tais como seu grau de complexidade. Para as crianças, o jogo tem que ser de fácil compreensão e de regras simples. O caráter desafiador, o interesse do aluno, o número de participantes, o espaço disponível e o material didático. No desenvolvimento das atividades, o professor deve ter em mente quais objetivos pretende alcançar e ter claro que o jogo implica a realização de gestos e movimentos que serão executados em função dos objetivos propostos. Em relação à aprendizagem, é importante destacar que as crianças, ao participar do jogo, devem ser estimuladas pelo educador, bem como ter suas iniciativas valorizadas. Para poder envolver-se o jogo e gostar do jogo, a criança precisa primeiramente conhecê-lo por completo, suas regras, seus limites, para assim poder dele usufruir, experimentando, investigando, explorando, manipulando, aprendendo, mas também tendo o prazer da descoberta e da realização pessoal. Dão destaque aos jogos como ferramentas didáticas e evidenciam que, através de sua vivência, há uma interação do sujeito com o objetivo, possibilitando as atribuições de significados aos conteúdos por parte da criança. O documento também evidencia que o educador, ao utilizar os jogos como ferramentas,
pode desenvolver sua prática pedagógica através de uma multiplicidade de propostas, trabalhando de forma multidisciplinar com a possibilidade de abordar os temas transversais de modo significativo. Isso foi o que falou os PCNs, né, de 1998, o Projeto Curricular Nacional. O jogo proporciona muitos benefícios às crianças em relação ao seu desenvolvimento integral, sendo uma experiência fundamental e uma terapia imprescindível para a estimulação e a reeducação de suas habilidades concretas. Além disso, possibilita ao educador a aplicação de técnicas de comunicação social que auxiliam a criança no desenvolvimento de habilidades, competências para interagir e comunicar-se melhor. Aspectos metodológicos na aplicação do jogo. Na elaboração do planejamento, o professor deve considerar o contexto social, ambiental e cultural no qual seus alunos estão inseridos, bem como o conhecimento que eles já têm sobre brincadeiras, jogos e outras atividades lúdicas, para então, a partir daquilo que já sabem, elaborar e sistematizar os diferentes conhecimentos que serão abordados nas aulas. O educador, ao planejar e organizar a prática pedagógica, deve selecionar as técnicas e as estratégias mais adequadas para a situação do ensino, tendo como objetivo maior viabilizar da melhor forma o processo de ensino-aprendizagem. Para a utilização dos jogos como recursos didáticos, é necessário que alguns encaminhamentos metodológicos sejam considerados pelo educador, a fim de que possam utilizar essa ferramenta fazendo uso de suas inúmeras possibilidades educativas. Para isso, ele deve atentar também para alguns aspectos, como a natureza do lúdico, fins abrangentes e específicos meios, as causas e os efeitos, respostas e encaminhamentos e as formas adequadas de implementação, adaptação na escola, organização, planejamento, execução e análise de qualidade. A sistematização do encaminhamento metodológico deve considerar as seguintes etapas da sua efetivação: organização e planejamento, caracterização dos alunos e do ambiente e adequação dos objetivos. Preparação e formação dos participantes, conhecer as regras e fazer bom uso delas. Alternar o comando para a elaboração das regras, incentivar a cooperação, fornecer noções básicas de dinâmicas de grupo. Execução das atividades lúdicas, explicar de forma clara e objetiva, demonstrar e elaborar roteiros, transmitir segurança, motivar. Avaliação dos resultados, contínua. Deve ser um processo que estuda e interpreta os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos. Para uma adequada aplicação dos jogos como ferramentas lúdicas, é importante que o educador esteja atento a algumas atitudes que são importantes para o alcance dos objetivos pretendidos. Ser um guia enquanto orienta o juízo do jogo. Quando dirige, durante o jogo, colocar-se de modo a não atrapalhar a movimentação dos jogadores, cuidar da postura e da voz, ser um animador, incentivador, desafiador, conduzir o jogo, tendo em vista os objetivos, observar e registrar o desempenho cognitivo, motor, afetivo e social de cada participante. Analisar com os alunos o porquê do jogo e os seus efeitos, bem como as reações e as atitudes dos participantes. Despertar segurança e oportunizar novos conhecimentos. O educador deve também estar atento para os seguintes aspectos no intuito de facilitar e enriquecer sua prática pedagógica. Propor regras e leis e não apenas impor, possibilitando aos alunos o exercício de uma atividade política e moral de forma lúdica e prazerosa. Permitir a troca de ideias para a elaboração de regras, oferecendo oportunidades para a descentralização e a coordenação de diferentes pontos de vista. Atribuir responsabilidades para fazer os alunos cumprirem as regras e inventar sanções e soluções. Tornar possível para as crianças o ato de julgar, a fim de que selecionem qual regra deve ser aplicada.
fomentar o desenvolvimento da autonomia, possibilitar ações físicas que motivem as crianças a serem mentalmente ativas. Só um instante que eu vou complementar aqui os jogos cooperativos. Valores humanos, relações interpessoais qualitativas, educação para a paz, jogos cooperativos, entre outros, são temas cada dia mais apresentados nos debates em torno da educação. Por isso, é fundamental discuti-lo e buscar suas bases teóricas para não ocorrer o risco de reproduzir as mesmas ações apenas com nomes diferentes. Nesses tópicos, vamos refletir sobre questões relativas ao lúdico, presente em ações com caráter cooperativo e solidário, aspectos fundamentais no século XXI, bem como sobre a importância da análise e do planejamento de ações estruturadas, visando estabelecer uma pedagogia das relações humanas para a vida pessoal, educacional e do trabalho, através da ludicidade e dos jogos cooperativos. Tais ações fazem uma interface com dimensões relacionadas ao lazer enquanto ludicidade e a saúde, enquanto busca de equilíbrio. No Brasil, os jogos cooperativos estão cada vez mais conhecidos, tanto na teoria como vasta produção acadêmica, livros, artigos, cursos de especialização e a realização de inúmeros congressos, quanto na prática do cotidiano em que os jogos cooperativos são utilizados com grupos diferenciados, como de terceira idade, empresas e escolas, como forma de contribuir para a melhoria das relações humanas de crianças, adultos e idosos. Muito tem sido discutido sobre a importância do lúdico no desenvolvimento do ser humano. Basicamente, argumenta-se que o lúdico auxilia no desenvolvimento porque provoca mudanças substanciais nas relações interpessoais, que, por sua vez, podem mudar as relações intrapessoais. Conforme Negrini, que é um outro pensador, o comportamento lúdico não é herdado, e sim adquirido por meio de aprendizagem, a qual não acontece só na escola, mas em todos os ambientes que possam gerar mediações pedagógicas. A atividade lúdica serve de mediação entre o mundo relacional e o mundo simbólico, mundos nos quais se insere todo o comportamento humano. Quando falamos em lúdico, temos que entendê-lo como alegria e espontaneidade. Para isso, devemos repensar os parâmetros da racionalidade, concebendo uma ideia diferente, a lógica de ser feliz agora, de construir o futuro e não o de preparar-se para o dia em que ele despencará em nossas cabeças, de resolver o velho e construir o novo. Na sociedade atual, é necessário reencontrar o lúdico, entender os valores revolucionários, tornar-se imperativo se deseja preservar os valores humanos do homem. Acabamos muitas vezes sofrendo o efeito de atitudes dominadoras diariamente, tornando-nos rivais uns dos outros no trânsito, no supermercado, no trabalho, na fila e até mesmo nas escolas, dentro e fora de sala de aula. Ou pior, dentro de nossas casas, onde a harmonia deveria prevalecer. Não podemos deixar de lado as ciências de que a competição existe, até precisamos dela, mas não como a estamos usando. Onde deveríamos apenas participar ou compartilhar, está presente a rivalidade e toda a nossa volta acaba pautando-se na lei do mais forte e no que vença o melhor. Com esse caminho, estamos criando uma sociedade dividida entre perdedores e ganhadores, em que se vencemos, tudo está ótimo. Somos melhores que os outros, mas se perdemos, nós somos excluídos, não fazemos parte da elite. E assim terminamos por ter deixado as margens do espaço onde construímos nossa vida, família, educação e trabalho. Bom, pessoal, essa foi a conclusão do meu vídeo sobre as atividades realizadas na educação infantil, no contraturno da educação infantil. Agora, como eu falei para vocês, os próximos vídeos são sobre oficinas, onde eu vou construir materiais que podem ser usados nas atividades de contraturno, né, que devem ser usados nas atividades de contraturno. Falei para vocês que vou contar com o apoio aqui da minha família,
mas são atividades desenvolvidas da educação infantil, que podem ser usadas na educação infantil, até o quarto, quinto ano ali do ensino fundamental. Foi um prazer ter estado com vocês até aqui, espero que vocês tenham ficado comigo até aqui. Estou morrendo de saudade de voltar a gravar meus vídeos, como eu já disse, mas fiquem comigo até o final para vocês assistirem os vídeos sobre as atividades das oficinas, vai ser bem legal, a gente vai construir bastante material bacana. Então, fique com Deus, um beijo e até o próximo.